E aí, galera do canal, estou de volta com mais um vídeo pra você. E antes de você começar a ver esse vídeo, não se esqueça de dar o like aí pra poder ajudar o canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreva. E se você já é inscrito, divulgue o nosso canal para que mais e mais pessoas possam aprender. Hoje nós teremos nossa quarta aula sobre dígrafos, beleza? Nós classificamos os dígrafos em consonantais e vocálicos. Então, na aula 3, nós falamos sobre uma revisão, dos dígrafos e especificamente sobre os dígrafos consonantais. Aqueles em que, na maioria das vezes, aparece a consoante. Agora, nos dígrafos vocálicos, nós vamos trabalhar com vogais, beleza? Recordando que é dígrafo, dígrafos são duas letras que se juntam e formam um único som. Daí é que aqui, nesses 5 casos aqui e em muitos outros, nós temos um dígrafo vocálico. Por quê? Porque envolve som de vogal. Antes de eu explicar por que nessas 5 palavras tem um dígrafo, eu tenho que explicar uma coisa nova para vocês. Essa coisa nova se chama fonema. Professora, o que é isso, fonema? Fonema nada mais é do que o som que cada letra faz quando você pronuncia. E como a gente está falando de som, o jeito da gente escrever é diferente. Quando eu coloco aqui a letra A, eu estou falando apenas de uma letra. Estou falando da letra A. Agora, quando eu quero que você entenda que eu não estou falando da letra A, eu estou falando do som que a letra A faz, ou seja, A. Se eu colocar assim, qual é a diferença? A, continua sendo a letra A. Mas se eu quero me referir ao som, eu tenho que fazer alguma coisa nesse segundo A para que você que está estudando entenda que eu não estou falando apenas da letra A, e sim do som que a letra A faz. Então eu vou colocar a letra A entre barras, assim deitadinho. Essa é a maneira de você mostrar para alguém na escrita que você não está falando da letra A, você está falando do som que a letra A faz. E como eu expliquei para vocês, quando a gente está falando do som da letra, a gente está falando do fonema que aquela letra emite, ou seja, que aquela letra faz. Qual é o fonema da letra A? É a mesma coisa que eu te perguntar, qual é o som que a letra A faz, certo? E a gente tem em lugares que a letra A faz A, e tem lugares que a letra A faz Daí a importância da gente colocar entre 2 barrinhas. Agora a gente pode dar continuidade à nossa aula. Então, falando de dígrafo, recordando mais uma vez, quanto mais eu repito, mais você guarda. Dígrafos são 2 letras que se juntam e fazem apenas um fonema. Ou seja, fazem apenas um som. Então aqui, na palavra campo, eu tenho C, que é uma consoante, mas quando eu digo aqui, eu escuto o som do C? Escuto. Olha o que aconteceu quando eu falei Olha pra minha boca, Eu não pronunciei 2 fonemas.
Eu juntei o A, deixa eu ver se daqui dá para juntar, o A e o M, e transformei em um único fonema, único som. Daí é que o A e o M, neste caso aqui, formam um fonema único, ou seja, um dígrafo vocálico. Vocálico por quê? Porque ele envolve o som da vogal. Você ouve o som da vogal. Agora, como nós vamos representar este fonema? Primeiro, vamos colocar aqui qual é o dígrafo da palavra campo. É o AM. Professora, não seria, no caso, o M e o P, um encontro consonantal? Não. Porque no caso do encontro consonantal, cada uma das letras vai fazer o seu som. E aqui eu não escuto o som do M. Eu escuto o som do P. Mas o som do M, ele se junta ao A para fazer qual fonema? Olha, lembra? Duas barrinhas inclinadas. Aqui dentro eu vou colocar qual é o som deste fonema. Né? Qual é o som que o AN vai fazer? Ele vai fazer assim. E eu coloco assim para você saber exatamente que campo não se escreve com o A com o tio em cima. Isso aqui é apenas o som. E nós vamos trocar a palavra som por fonema. Quando a professora na sala de aula estiver falando sobre fonema, é disso que ela está falando. É do som que aquela letra faz. Beleza? Então o dígrafo aqui é o AM. O fonema, ou seja, o som que o AM faz é AN. Vamos para a próxima palavra? Eu tenho embora. Ah, professora, OMP, consoante e consoante. Eu tenho um encontro consonantal. Será? Para ser um encontro consonantal, cada uma das consoantes tem que fazer o seu som. E quando eu digo em, vou chegar pertinho, olha aqui, ó. Em. Eu abri e fechei. Quando eu abro e fecho, eu disse apenas um som. Para que eu diga um próximo som, eu tenho que abrir novamente a boca e fechar novamente a boca. Então, se eu juntei o E e o M, só abri e fechei uma única vez, significa que ali você vai juntar as duas e vai ter um único fonema, um único som. Estou explicando devagar, que é para você entender. Eu também sou assim, meus amados. Eu, quando estudava, tinha uma dificuldade enorme de entender as coisas. Então você às vezes está estudando, aí você fala, ah, é que eu sou burra, eu não entendo. Não tem isso. Não é que a gente é burro. A gente simplesmente precisa de um pouquinho mais de explicação, um pouquinho mais de paciência do professor para que a gente entenda. E também você tem que ter um pouquinho de paciência com o seu professor, porque você ali não tem uma aula particular, não é só você. São muitos. E muitas vezes a cabeça do professor está desse tamanho. Então, por isso que eu dou essas aulas. Porque aqui, ó, é um ambiente silencioso, quando o cachorro não está latindo, né? É um ambiente silencioso, é só você e o vídeo. Você pode pausar o vídeo, você pode voltar ao vídeo, você pode repetir quantas vezes você quiser. Muitas vezes na sala de aula não dá tempo de repetir. Se o professor ficar repetindo, a turma começa a fazer bagunça. Aqueles que já entenderam já começam a perder o interesse. Então, por isso que é importante você assistir às aulas, tá bom? Continuando aqui. Então, quando eu digo em, de novo, ó, em.
Abri e fechei a boca uma única vez, significa um único fonema. Eu vou juntar o E e o M para fazer um único som. E daí eu vou ter o dígrafo vocálico em. Como é o fonema? Como eu represento escrevendo o som do M? Eu vou colocar as duas barrinhas inclinadas e vou colocar um E e um tio. Vou ler da mesma maneira. Em. Aqui eu tenho importar. Novamente eu teria um M e um P. Consoante, consoante. Só que, novamente, eu vou ter um IN. Então, eu tenho um dígrafo vocálico IN, onde eu vou juntar o som do I e do M, vou fazer um único fonema. Daí, é novamente um dígrafo. Como eu vou representar esse som? Com um I e um tio em cima. Professora, a senhora mesmo já falou, a gente não coloca tio em cima do I. Nesse caso aqui, eu estou colocando um tio em cima do I? Não, eu estou representando o som. Essa letra, um I com um tio em cima, dentro da nossa língua portuguesa, e eu acredito que dentro de qualquer outro idioma, não existe. Tá bom? Então, aqui no caso é o fonema IN. Novamente em ON. Aqui, ó. Aqui eu tenho um R e um T. Consoante, consoante. Vamos ver se a gente ouve o fonema do R separado do T. Ou se os dois se juntam para fazer um único som. Se for separado, é encontro consonantal. Se os dois se juntam e fazem um único som, é um dígrafo. Bora lá? Impor. Tá. Então, eu separei o som do R e do T. Significa que aqui eu tenho um encontro consonantal e não um dígrafo. Aqui você ouve muito bem o som do R e muito bem o som do T. Então, aqui, necureba de dígrafo. Ombro. Olha aqui como eu falo Eu abro e fecho a boca uma única vez. Por isso que é um dígrafo, ou seja, possui um único fonema. Lembrando que fonema é igual a som. Bora lá? Então, aqui em ombro, eu tenho o dígrafo ON. Como eu represento esse fonema? O O com o tio em cima para poder fazer ON. Lembra que numa aula que eu dei de alfabetização, eu falei que quando você coloca o tio em cima, é como se ele estivesse fazendo uma pressão na letra. Imagina colocar um saco de cimento nas suas costas, você faz que peso, né? Em, in, on, Então, toda vez que você coloca um tio, dá essa meio que gemidinha, né? E aqui, nós temos o BR, consoante e consoante. Só que você escuta... Lembra que eu falei do problema de voz? Bro. Tem gente que fala pirimo. Esqueci outra palavra. Vamos dizer ombro. Omboro. Né? Então aqui você ouve o som do B e o som do R. Neste caso não é um dígrafo. É o quê? É separado. É um encontro consonantal. Você escuta o som do B e o som do R. Sacaram isso aí? E aqui nós temos umbigo. Olha a minha boquinha de novo falando Olha, eu abro e fecho uma única vez. Significa que é apenas um fonema. Fonema é igual ao som que as letras fazem. Belezinha? Então, aqui, o meu dígrafo vocálico é o
como eu represento esse fonema, como eu coloco ele no papel ou no quadro. É um U com um tio em cima. Lembrando que, novamente, na escrita, você nunca, never, vai colocar um tio em cima do U. Por isso que está entre duas barrinhas, tá? Certinho? Agora eu quero que vocês pausem o vídeo, copiem a tarefa, para depois vocês recordarem sozinhos, que eu vou passar mais coisinhas. Continuando os dígrafos vocálicos, nós temos agora com N. A-N, an. Olha aqui minha boca, ó. An, en, in, on, Novamente, observem que eu abro e fecho a boca uma única vez, sendo que os dois juntos formam um único fonema. Daí são dígrafos. Isso aí. Então, vamos lá. Na palavra anjo, eu tenho aqui, ó, an. O dígrafo é an. Como eu represento esse fonema? Entre barrinhas, o A e o tio. Entre, novamente, ó, eu abro e fecho uma única vez. Então, eu junto o E o N e faço um único som. O dígrafo é em e o fonema é o E com o tio em cima. Aqui também, in. Eu junto o I e o N, faço apenas um fonema, in. Daí, representando o fonema, o I com o tio em cima. Em ontem, mesma coisa. On. Junto duas, um único fonema. On. Represento um O com o tio em cima. E a última, O N junta dois, um único fonema. O U com o tio em cima. E é isso. Sobre dígrafos, essa foi a última aula. Se ficou alguma dúvida, não se esqueça, eu estou aqui só para te ajudar. Então você coloca aí nos comentários, teve uma coisinha aí que eu não entendi. Teve uma coisinha aí que eu não concordei. Ah, eu gostaria muito de ter uma aula sobre sujeito, predicado, acentuação de palavras novamente, porque faltou alguma coisa. Coloca aí nos comentários que eu faço um vídeo só pra você. Dá like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. E pra você, ó, beijo!